Olá pessoal, estamos aqui para abordar mais um assunto de extrema importância. Hoje nós vamos falar sobre vícios. Na verdade, as pessoas elas não são viciadas em drogas e álcool. Elas são viciadas em fugir da realidade, fugir daquilo que de alguma forma lhe traga dor, aquilo que lhe incomoda. Então, muitas vezes, por conta de não ter condições emocionais, psicológicas, de lidar com determinados problemas, elas preferem se apegar ao vício, ao álcool, às drogas, porque naquele momento é como se ela fosse anestesiada. É como se o seu problema naquele momento deixasse de existir por conta dela estar drogada, por conta dela estar alcoolizada. É claro que nós sabemos que existem alguns casos que não é a fuga de um problema, mas na maioria das vezes, o que leva um indivíduo ao consumo exagerado de álcool ou de drogas é o mecanismo de defesa da fuga. Aquilo me incomoda, eu não sou capaz de lidar com aquela situação, aquilo me causa muita dor, muito sofrimento, então eu vou preferir consumir uma quantidade exagerada de drogas ou de álcool, porque isso de certa forma vai me aliviar. Eu, pelo menos naquele momento, vou deixar de sofrer, vou deixar que aquele problema esteja me dominando, me controlando. Então, muitas vezes, as pessoas se apegam ao consumo exagerado dessas drogas lícitas e ilícitas como forma de se defender daquilo que está doendo tanto. Então, o que acontece? A gente presencia constantemente relatos de pessoas que nos diz que optou pelo uso da droga ou pelo uso excessivo do álcool porque não consegue lidar com tanto sofrimento, com tanta angústia. São tantos problemas pessoais, são problemas de ordem profissional, é o cansaço físico, é o cansaço mental, são questões pessoais, são problemas de relacionamento, são problemas com filhos. Então, são acúmulos de problemas mal resolvidos ou não resolvidos que acaba fazendo com que essa pessoa procure como fuga o consumo do álcool ou das drogas. E a gente percebe que esse consumo de drogas, ele é um comportamento paliativo, né? Uma coisa que vai solucionar aquela dor, aquele sofrimento naquele momento em que o sujeito está alcoolizado, em que o sujeito está drogado, que ele vai se desligar, de certa forma, daquele problema. Mas isso não quer dizer que ele conseguiu resolver ou solucionar aquela situação. Porque depois que o efeito da droga ou do álcool acabar, além dele ter os problemas que ele tinha antes, ele vai ter adquirido outros problemas que provavelmente serão adquiridos a partir desse comportamento de fazer uso excessivo de algum tipo de drogas. Então, por mais que seja difícil enfrentar determinados problemas, a gente precisa ter consciência e conhecimento de que a gente precisa enfrentá-los. Por mais que seja difícil, por mais que às vezes a gente tenha medo de que eles venham a dar errado, né? As nossas decisões venham dar errado, ou que nós não tenhamos condições de chegar à conclusão daquele problema, mas a gente precisa tentar. A gente precisa tentar resolvê-los da melhor forma possível e não buscando situações de fugas que com certeza irá nos prejudicar muito mais em situações futuras. Vários motivos podem desencadear esse consumo
exagerado de álcool ou de drogas que possivelmente pode virar um vício, né? Pode ser uma separação, pode ser um divórcio, pode ser a perda de um ente querido, pode ser uma desilusão amorosa, pode ser a perda de um trabalho, pode ser a perda de um bem material, enfim, vários motivos podem desencadear essas situações de fuga da realidade e propiciar ao indivíduo estar buscando a cura, entre aspas, desse problema no uso de drogas. Então, as situações são difíceis? São. Existem situações que muitas vezes desequilibram o nosso emocional, que desequilibra a nossa vida pessoal, a nossa vida financeira? Sim, existem. Mas a gente precisa lidar com essas questões. Nós vamos estar com problemas diariamente. Uns muitos, outros menos. Alguns com problemas mais sérios, outros com problemas menos sérios. Mas todos irão ter problemas diariamente. E nós precisamos tentar resolvê-los, buscando ajuda muitas vezes, porque às vezes nós não conseguimos lidar com determinadas questões sozinhos. Então, se nós não podemos contar com o apoio de um familiar, de um amigo, a gente precisa buscar ajuda de um profissional. E muitas vezes esse profissional que vai estar disposto a lhe ajudar é um psicoterapeuta. O que você não pode permitir é que esse problema ou esses problemas tome uma proporção muito maior a ponto de você não conseguir lidar com a situação e você se perder como ser humano. E daqui a pouco você adquiriu outros problemas muito mais sérios e você não comprometeu somente a sua vida física, mental ou psicológica. Você acaba afetando também pessoas que estão ao seu redor. Você começa a prejudicar pessoas que fazem parte da sua vida de forma muitas vezes inconsciente, justamente por você não ter domínio das suas atitudes, por você não ter domínio dos seus comportamentos, das suas emoções, dos seus sentimentos. Então, nós precisamos que antes que os nossos problemas, que as situações tomem uma proporção muito grave, muito mais séria, onde nós nos percamos como seres humanos, nós precisamos estar buscando ajuda, para que nós então possamos lidar da melhor forma com as nossas questões, com os nossos problemas e saiamos dele de forma mais positiva e que não nos prejudicamos, mas também não prejudicamos ao outro. Então, fugir do problema, fugir das questões que nos traga sofrimento, que nos desestruture, não vai adiantar em nada. Então, por mais que muitas vezes a gente se sinta desencorajado, que a gente se sinta fraco, fragilizado, a gente precisa ainda assim tentar buscar ajuda para solucionar os nossos problemas. E muitas vezes quem vai realmente nos ajudar, nos impulsionar a solução, a reflexão desses problemas é o profissional psicólogo. E quando esse indivíduo está num estágio muito grave de comprometimento da sua vida emocional, psíquica e neurológica, ele provavelmente também vai precisar da ajuda de um profissional psiquiátrico. Porque às vezes a situação tomou uma proporção tão grave, tão séria, que além da ajuda do psicólogo, ele também vai precisar da intervenção de um psiquiatra, porque muitas vezes ele vai precisar fazer uso de medicamentos para solucionar um problema depressivo, para solucionar um problema de vício,
de abstinência. Então, como vocês podem perceber, às vezes o problema é um problema de vida diária, um problema simples, um problema que todos nós estamos sujeitos a vivenciá-lo, a passar por ele, mas que às vezes o ser humano está tão fragilizado que ele não consegue lidar com essa questão e aí ele só vai agravando a situação. Então, quando você se vê numa situação que você não tem domínio de solucionar, que você não tem condições de resolver sozinha, você precisa buscar ajuda para que você não se perca como indivíduo, para que você não se perca como ser humano, para que você não se perca como pessoa. Porque uma vez que você se perde, você acaba deixando de existir. Você perde a sua autonomia, você perde os seus sonhos, você perde tudo aquilo que você planejou ao longo da sua vida, seja na vida pessoal ou na vida profissional. E aí, quando você vai se deparar com a realidade a qual você se encontra, o desânimo é muito maior. A força de vontade de sair daquela situação pode nem mais existir. Que aí você começa a fazer comparações de quem você era e o que você se tornou. E aí, quando você se vê nessa situação, pode ser que mesmo buscando ajuda de profissionais competentes, pode ser que você não tenha forças, condições de sair daquela situação ou que pelo menos demore algum tempo para que você consiga se reestruturar. Então, quando você se vê numa situação que você percebe que não tem condições de lidar com aquela situação, busque ajuda. Porque nós podemos evitar determinadas situações, desde o momento que nós tenhamos determinação, autoconhecimento e que nós queremos fazer com que os nossos dias se tornem melhores, porque nem todos os dias eles serão bons, mas serão piores se nós não tentarmos resolver aquelas questões que surgem na nossa vida e que pode de alguma forma tirar a nossa paz, nos desestruturar ou nos tornar ser humanos degradantes. Então eu deixo aqui para vocês reflexões sobre o caminho que você está percorrendo como fuga da sua realidade, dos problemas que estão surgindo na sua vida. Tenha uma boa tarde.